A história começa com Akira, que agora é um fazendeiro de Dread, desfrutando uma refeição com 3 garotas, que elogiam a hospitalidade da vila, enquanto esperam que esses dias tranquilos durem para sempre. Em outro lugar, Shizuka estava ajudando a acender o fogo, quando é apertada pelo vovô, que ficou desorientado após perder a esposa. Em seguida ela demonstra seus conhecimentos de medicina ajudando um morador. Ela tenta dizer que só leu alguns livros quando era criança, mas logo uma grande fila é formada por pessoas querendo a ajuda dela. Enquanto isso, Kenshiro estava com um dos fazendeiros, que diz que agora eles precisavam produzir fertilizante natural, quando uma garota que perdeu os pais chama sua atenção. Ele então começa a fazer malabarismo para animá-la, e pergunta se ela quer ver o show dele, que não envolveria tirar a roupa. Isso faz ela perguntar se ele é um lolicon, mas ele rebate dizendo que independente da idade é falta de educação não chegar em uma mulher, e que na Itália você tem que chegar em todas, fazendo a menina começar a rir, pela primeira vez em muito tempo, e dizer que se chama Anju, e seu cachorro Charo. Algum tempo depois, Beatrix fica surpresa ao ver que os aldeões produzem eletricidade com a ajuda de uma hidrelétrica, que além de manter a vila, também gerava eletricidade para uma cerca que protegia os moradores dos animais zumbis. De volta ao Prota, as garotas comentam sobre como antes elas podiam conseguir gás e eletricidade facilmente, e por causa disso desperdiçavam sem se importar, mas agora elas tinham que aproveitar a luz do sol e o fogo para viver, e que se tornaram autossuficientes, já que na vila tudo levava tempo e esforço, mas é essa inconveniência que aproximava as pessoas, e que diferente de Tóquio, onde elas se sentiam sozinhas, aqui as coisas são limitadas, mas é por causa desses limites que eles podem ser felizes. Algum tempo depois, Ken avista Higurashi, um antigo colega de faculdade dele e do Prota, porém o homem só ignora quando Ken o cumprimenta. Higurashi então se lembra do ódio que sentia pelo Prota e por Kenshiro, que sempre se divertiam na faculdade. Em seguida vemos a última cena do anime, onde ao descobrir que as pessoas e as empresas que sempre o ignoraram viraram zumbis, Higurashi comemora, e junto de seus amigos, ele decide se divertir. Ao cair da noite, Akira se encontra com seu pai, e juntos eles tomam uma bebida, mas ao ver que seu pai já não é o mesmo, ele diz que sempre quis ir para a cidade grande, mas que viver ali não era assim tão ruim. Sendo assim, ele pensa que ele poderia viver ali para ajudar os pais, porém o pai o repreende, porque um homem deveria ter um sonho maior do que esse. Em seguida ele faz um discurso sobre o quanto o mundo que vivemos é pequeno, figurativamente e literalmente falando, e revela que sonhava em ir para o espaço, mas por ser muito burro nunca conseguiu, gargalhando como um louco, e termina dizendo para o filho sonhar grande. Graças a isso Akira pode riscar passar um tempo com os pais da sua agenda, em uma cena bem legal. Na manhã seguinte era a vez de Higurashi riscar a sua agenda, e juntos de seus amigos loucos, ele se prepara para abrir o túnel e abalar a sociedade. Sua motivação era transformar todos da vila em zumbis, com isso realizando seu desejo, e de forma sombria Higurashi diz para Akira esperar por ele. No capítulo seguinte, parecia que seria mais uma manhã normal na vila, mas além dos zumbis, Higurashi também estava com explosivos na mão. Enquanto isso, Akira estava partindo para o campo, e vemos que Ken também já estava trabalhando, se sentindo muito bem com o exercício. Shizuka agora já era considerada a médica da vila, novamente atraindo uma multidão, além de estar preparada para lidar com o vovô carente. Até que de repente, os moradores percebem a presença da horda dos zumbis, pegando todos ali de surpresa, com a visão fantasmagórica. Akira logo se preocupa com sua mãe, mas seu pai diz para ele ir atrás dos amigos que o ajudaram a chegar até ali. De volta a Shizuka, ela rapidamente organiza os enfermos do lado de dentro enquanto os saudáveis iriam fazer uma barricada, e graças ao conhecimento de Aikido que ela adquiriu praticando no vovô, ela consegue derrubar um zumbi, mas ela não estava sozinha, já que rapidamente os aldeões partem para a luta, assim como os caçadores que derrubam vários zumbis. Porém, quando todos estavam buscando refúgio na casa, Higurashi arremessa explosivos do local, e com isso risca mais um item da sua lista, deixando Shizuka em pânico, porque nesse ritmo a vila seria destruída. Enquanto isso,
quem lutava para salvar Anju, mas por causa de todo o trabalho braçal que fez, ele agora estava sem força. Entretanto, Beatrix aparece no último instante e os salva, derrotando vários zumbis. O grupo então se reúne, porém para escapar seria necessário atravessar a cerca elétrica, que não cairia tão facilmente, eletrocutando tanto Akira quanto Kensho, que são salvos por Shizuka, que os acerta com uma paulada. Logo fica claro que a cerca que os protegia, agora os prendia junto dos zumbis, e para piorar, Higurashi aparece com sua gangue, revelando que ele estava por trás de tudo isso. Ele então diz que também tinha um caderno, e que podia arriscar abalar a sociedade de sua lista. Agora o próximo item seria transformar Akira em zumbi, porque ele sempre sorria junto de seus amigos, e se justifica dizendo que essas eram as últimas férias de verão do mundo, onde todos faziam o que queriam. Isso provoca o repúdio de todos ali, porém Akira é diferente, e calmamente explica que só se vive uma vez, por isso é importante viver ao máximo, e se Higurashi quer tanto assim reivindicar sua liberdade, ele devia deixar os aldeões fazerem o mesmo. Em seguida ele mostra que em sua lista havia compensar todo mundo, e aos gritos ele diz que preferia virar um zumbi do que não realizar esse sonho. Isso faz Higurashi se encher de fúria e dizer que Akira seria o único que ele não mataria. Em seguida, ele desafia Akira em uma disputa para ver qual lista seria bem sucedida, mas por causa das circunstâncias, o grupo de Akira precisa recuar por enquanto. O grupo então se separa para ajudar a aldeia. Beatrix fica responsável por desligar a cerca elétrica, Akira diz que iria mostrar gratidão aos pais, e Kensho e Shizuka correm para salvar o máximo de pessoas. Enquanto isso, Higurashi diz para seu grupo fazerem o que quiserem, e para transformarem as pessoas em zumbis, porque é brincando assim que deveria ser as férias de verão. Em meio ao fogo, o pai de Akira chama todos para se esconderem em sua casa, e mesmo estando mal de saúde, ele ainda luta para continuar, porém Akira já estava abrindo caminho pelos zumbis para chegar até ele. De volta a Beatrix, vemos que ela é interrompida por Touko, uma das capangas de Higurashi, que a ataca com uma motosserra, cortando seu bastão com facilidade, assim como sua espada samurai. É aí que a mulher revela que ficou no top 4 do torneio nacional de Kendo, portanto uma fã da cultura japonesa não seria páreo para ela. Em outro lugar, Shizuka chama todos os moradores para fugir da vila, já que as paredes das casas são finas demais para segurar os zumbis. No entanto, eles dizem que todos ali têm problemas nas pernas e nos quadris, além de um deles estar acamado, mas que não era para ela se preocupar com quem não tem muito tempo restante, e sim com ela mesma, que ainda poderia se salvar. No entanto, ela surpreende a todos fazendo o impensável, atraindo todos os zumbis em sua direção, sem analisar os riscos e nem tendo a necessidade de se envolver. Ela então se esconde no milharal, onde consegue se esconder dos zumbis, mas logo é encontrada por Naoki, outro membro do grupo do Higurashi, que revela seu sonho de beijar uma garota à força, enojando Shizuka, que prefere virar zumbi. Em outro lugar, Anju está sendo protegida por Ken, que a repreende por se arriscar tanto sozinha, mas ela rebate dizendo após perder os pais, que seu cachorro é sua única família. Eles então seguem até o telhado, se aproveitando do fato dos zumbis não conseguirem subir escadas, quando são surpreendidos por um homem que sobe no telhado, dizendo que ele já caiu no fundo do poço, e que era hora deles caírem também e virarem comida de zumbis, enquanto empurra Kensho para fora do telhado. De volta ao pai de Akira, a casa já não estava mais aguentando, mas por sorte Akira aparece no último minuto, derrubando vários zumbis. Ele então faz um discurso sobre as coisas que não conseguiu fazer, que eram desde mandar dinheiro para os pais, a se casar e ter filhos, mas que não vai esperar os pais irem de base para fazer isso, porque quer que eles vejam o quanto ele cresceu. Ao ouvir isso, seu pai fica impressionado, porém o puxa para dentro de casa, dizendo para ele não ir de base antes dos pais, e fecha a porta atrás dele para lutar contra os zumbis sozinho. No capítulo seguinte vemos o passado de Kazuragi, o homem no telhado junto de Ken e Anju. Antes do apocalipse ele tinha o sonho de se casar e morar em um lugar relaxante, mas aconteceu justamente o contrário. Todo dia ele fazia horas extras sem receber, e o único lugar que ele conseguia relaxar era no carro.
Sua relação com a esposa era fria, e eles não tinham intimidade já faziam 5 anos, e para piorar ela o ofendia constantemente. Ele já havia perdido a vontade de salvar seu relacionamento, o que o fez perguntar por que ele trabalhava tão duro pelaquela casa, e agora de volta ao presente ele insiste que era a vez de quem cair. É aí que quem pergunta o porquê do homem querer que as pessoas caiam com ele, afinal Anju não fez nada para ele, e termina dizendo para o homem controlar sua raiva, mas o homem rebate chamando a esposa de capeta, que só jogava pedras nele enquanto se fazia de vítima, mas era ele que sofria naquele inferno de empresa para sustentar a família, e por isso ele era a maior vítima de todas, a ponto de seu cabelo cair aos 27 anos. Ao ouvir isso, quem fica sério, e repete que é rude não chegar numa mulher, e que o homem pode xingar a namorada, mas aposta que o homem também nunca trouxe flores, agradeceu ou se importou em como ela se sentia, o que significa que quem não se importou com o parceiro foi ele, que só queria ser cuidado, mas a mulher não era a mãe dele. As palavras de quem enfurecem o homem, porém antes que fosse derrubado, ele decide levar o homem junto com ele, e os dois caem no meio dos zumbis. Porém ele começa a pensar no que fazia os zumbis serem atraídos. Sendo assim ele tira suas roupas e pula no meio do esterco, enquanto o homem é cercado pelos zumbis, encontrando seu fim. É aí que quem sai do fosso coberto de esterco, justificando que era melhor do que virar zumbi, e Anju diz para ele não chegar perto dela antes de tomar banho. De volta ao milharal, Naoki continua à procura de Shizuka, que está em pânico tentando evitá-lo, enquanto os idosos estavam preocupados com ela, afinal ela fez de tudo para ajudá-los, e é aí que o vovô Akamado levanta do nada. Em outro lugar, Beatrix travava uma dura batalha contra Touko, que reconhece o talento dela, porém como o barulho da motosserra estava atraindo zumbis, elas precisavam encerrar a batalha rapidamente. De volta ao pai de Akira, ele já estava cercado, mas mesmo assim estava decidido a lutar. Desesperado, Akira tenta ir ajudá-lo, mas seu pai insiste que o filho fique do lado de dentro e proteja sua mãe, enquanto ele lutava bravamente. No entanto, mesmo após ter derrubado uma quantidade de zumbis considerável, ele começa a sucumbir, enquanto diz que seu tempo acabou. É aí que Higurashi surpreende a todos o salvando, puxando ele para ficar em cima do trator, mas tudo fazia parte de seu plano contra Akira. Higurashi então diz que iria jogar o pai do prota no meio dos zumbis, se ele não abrisse a porta e virasse um zumbi, e o capítulo termina. No capítulo seguinte, vemos o passado de Naoki, que trabalhava em um restaurante, onde vivia cometendo erros, e sendo alvo das críticas de seus colegas. Até que um dia ele joga um cigarro no lixo, e sai sem perceber a fumaça que começou a sair. Logo depois vemos que o fogo tomou conta do restaurante, e ao ver o que fez, Naoki somente culpa seu azar. De volta ao presente, Naoki finalmente encontra Shizuka, e ameaça com uma arma. Ele então pensa que finalmente teve sorte, diferente de todo o resto da vida dele, porque ele sempre foi o mais azarado de todos. Logo em seguida vemos o passado de Touko, onde todos os seus colegas reclamavam da atitude dela, e cobravam que o chefe tomasse uma atitude. De volta ao presente, a luta continuava, e ela diz que o barulho iria trazer muitos zumbis ao local, que impediriam Beatrix de conseguir desligar a energia, mas garante que tudo o que faz é justo. Entretanto, isso só fez as pessoas se voltarem contra ela, a ponto dela ficar depressiva e pedir demissão. E agora tudo o que ela quer é que essas pessoas virem zumbis. Na casa dos idosos, o vovô que havia levantado descobre o sacrifício de Shizuka, e por isso critica todos ali, porque mesmo velhos como eles deveriam ajudar. Ele então os lembram que eles já passaram por muita coisa, e mesmo assim sobreviveram com muito esforço, então quem liga para alguns zumbis nojentos? De volta a Shizuka, ela faz um discurso sobre a teoria do foco cognitivo, uma teoria feita para explicar a sorte. A teoria relaciona a quantidade de pessoas com quem você se preocupa, e o quão no futuro você se preocupa, sendo assim, quanto mais ele considerar os outros em sua volta maior vai ser a sua sorte. No entanto, Naoki só ignora o conhecimento dela, e diz que ele é o sortudo e ela azarada. É aí que um tiro arranca a arma de sua mão, e vemos que o vovô ainda mantinha as habilidades de caça.
Naoki, no entanto, continua menosprezando os idosos, mas logo é surpreendido por vários deles partindo para cima dele, até ele ficar desfigurado, e Shizuka diz que o azar sempre chega para pessoas egoístas. Os idosos então a perguntam se ela está bem, e em lágrimas ela agradece a todos e reconhece sua sorte. Em outro lugar, Beatrix faz um pequeno discurso sobre a vida na Alemanha, que era diferente do Japão, porém Touko não se importa, e grita que ela devia virar zumbi, porém Beatrix a surpreende se segurando na roda do gerador, escapando por pouco da horda, e deixando para que os zumbis destruíssem o moinho de água e parassem a eletricidade. Em seguida ela diz que não existe nada que seja universalmente certo, então talvez ela devesse ter ficado calada e não tentado forçar seus valores nos colegas, mas agora Beatrix precisaria pensar em como descer. Em outro lugar, Higurashi continuava a chamar por Akira, enquanto ameaça o pai do prota, porém o homem diz que se o filho abrisse a porta, colocaria a mãe em perigo e iria de caixa na frente do pai, o que só destruiria os laços com os pais. Ele então deixa o filho chocado ao revelar que já não tem muito tempo de vida, e sua esposa confirma que sem médicos ou medicamentos não havia nada que pudessem fazer, e o pai termina dizendo para o prota se tornar alguém que ajuda os outros, e útil para a sociedade, e que assim o prota seria capaz de mostrar sua gratidão ao pai que estaria vendo tudo lá de cima, comovendo o filho. Um silêncio logo toma conta do lugar, porém do nada a porta é aberta, e Higurashi cai na risada, enquanto o pai vira o rosto, ao verem a figura tenebrosa de Akira como zumbi. No capítulo seguinte, vemos um pouco do passado do vilão, que era uma criança com vários amigos, mas à medida que crescia, sua timidez foi piorando, a ponto de passar 3 anos do ensino médio sem falar com ninguém. Durante a faculdade, ele tentou mudar seu jeito, fazendo estágios no exterior, trabalhos voluntários, viajando pelo país de moto e até participando de seminários sobre desenvolvimento pessoal, mas no final, ele não conseguiu saber o que queria fazer da vida. Até que um dia ele viu Akira e seus amigos, que assim como ele não sabiam o que queriam da vida, mas mesmo assim eram felizes, o que deixou ele furioso. Porém agora ele podia comemorar, porque nunca mais iria ter que ver o sorriso do prota, que iria vagar como um zumbi para sempre. Quando de repente o olhar de Akira ganha vida, e o prota o puxa para baixo, deixando todos confusos, mas Higurashi logo conclui que ele apenas estava fingindo. Acontece que pouco antes de sair pela porta, Akira foi maquiado por Nagisa, uma maquiadora profissional de cinema, que o deixou idêntico a um zumbi, realizando seu sonho de fazer cosplay. Logo em seguida, Akira abre a porta enquanto todos ficam em prontidão. Assim que os zumbis entram, eles são atraídos pelo barulho de uma galinha, dando a oportunidade deles acabarem com todos os zumbis. Derrotado, Higurashi lamenta perder para o Akira mais uma vez, e explica que como prota só queria realizar suas vontades. Isso faz Akira questionar o porquê dele não parecer estar se divertindo, mas antes que pudesse responder, o vilão é pego por um zumbi, e começa a gritar de pânico. Os moradores então dizem que ele só está colhendo o que plantou, porém Akira pergunta a ele o que realmente estava na lista dele, e em lágrimas ele responde que queria brincar na piscina com seus amigos. Akira então diz a Higurashi que ele devia ter dito isso na época da faculdade, e garante que se um dia ele virar um zumbi, os dois irão para a piscina juntos, e com isso mais um desejo de Akira foi realizado, e pela primeira vez em muito tempo Higurashi estava em paz. Depois disso, todos finalmente se reúnem perto da cerca, quando Beatrix aparece com a roda, porque não conseguiu descer, mas graças a isso ela consegue destruir a cerca com facilidade. Porém as coisas pioram quando descobrem que a ponte havia sido destruída e os zumbis estavam atrás deles. É aí que são surpreendidos por Kumano, que arremessa uma nova ponte para eles, em agradecimento por terem sua salvado. Akira e Ken rapidamente seguram as cordas, e mandam todos irem na frente enquanto eles ficam segurando, e assim que todos atravessam, os dois se enchem de coragem e se jogam, usando as cordas para balançar até o outro lado, para a alegria de todos que comemoram sua vitória. Enquanto subiam, Akira diz a Kensho tudo o que aconteceu com Higurashi, e diz que se ele tivesse feito a lista quando ainda estava na empresa, ele como qualquer pessoa também poderia ter ido pelo caminho sombrio.
Quando finalmente chega até o topo da montanha, Akira é ajudado por seu pai, que diz que o filho deixou orgulhoso, e o prota finalmente vê que conseguiu compensar a todos da vila, o que significava que mais um desejo foi realizado. Algum tempo depois o túnel foi novamente fechado com a ajuda dos carros, e as chaves foram jogadas no abismo para que ninguém soltasse os zumbis novamente. Com a ajuda de Kumono, todas as casas estavam sendo reconstruídas, e assim a vila poderia voltar ao normal. Em seguida vemos que Anju havia ficado mais forte, a ponto de impressionar Ken. Ela então diz que não vai mais ficar chorando por causa dos zumbis, e agradece ao comediante que a fez sorrir, e com isso Kensho também pôde realizar seu sonho. Depois disso, descobrimos que Naoki sobreviveu ao ataque, e que estava se esforçando muito no trabalho no campo, sendo assim o vovô decide dar mais uma chance a ele. Ao cair da noite, Akira estava ao lado do pai, que não estava nem um pouco bem, e em lágrimas Akira garante que se algo acontecer com o pai, ele assumirá a responsabilidade de proteger a vila. É aí que temos uma cena cômica, quando é revelado que a doença do pai era somente hemorroida, que apesar de não ser uma coisa que podia ser negligenciada, deixou o prota aliviado. Sendo assim, ele anuncia que irá sair da vila após a reconstrução, e que irá achar uma cura para a pandemia, para que o pai possa fazer uma cirurgia de hemorroida e deixar a vila segura, deixando todos boquiabertos. Porém seu pai diz que é um grande sonho, e Akira até anota em seu caderno, motivando todos a fazerem o mesmo. Kensho diz que quer fazer as pessoas sorrirem, Shizuka quer se tornar uma médica, e Beatrix quer restaurar as paisagens do Japão. Em seguida eles começam a se empolgar pensando em mais desejos que poderiam realizar, como festas, nadar com golfinhos, visitar lugares exóticos e muito mais, cativando os pais com sua alegria. E caso você queira ver a lista, você pode pausar o vídeo ou procurar pelo número do capítulo na descrição. Algum tempo depois, o grupo se preparava para sair, e toda a vila estava lá para se despedir. Beatrix diz a Anju que não tinha problema chorar na frente de Kensho, mas ela engole o choro e diz que vai estar esperando por ele, e depois do prota receber bastante comida de sua mãe, o grupo se despede de todos e parte para cumprir a próxima missão, que era viajar por todo o Japão. Akira então decide procurar no norte por laboratórios militares, mas sem nunca se esquecer de aproveitar todos os lugares por onde eles passaram, correndo em meio às flores, apreciando as vistas, e provando comidas deliciosas. Terminando essa saga com um clima muito divertido e aventureiro. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui, e caso tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam e ativem o sino das notificações, porque isso ajuda muito o canal e quem sabe eu faço uma segunda parte.